Somente vencedores encontram este vídeo. E não é por acaso. Existe um filtro vibracional invisível que determina quem consegue acessar certas informações no momento exato em que está pronto para aplicá-las. Se você está assistindo agora, não é coincidência. É porque sua frequência finalmente atingiu o ponto de ressonância necessário para receber o que será revelado aqui. Enquanto a maioria permanece presa em ciclos de autossabotagem, culpando circunstâncias externas por seus fracassos, um grupo seleto já descobriu o código neurológico que separa vencedores de perdedores. E não tem nada a ver com motivação, disciplina ou pensamento positivo. Tem a ver com um padrão específico de ativação cerebral, que pode ser instalado deliberadamente em menos de 21 dias. Esse conhecimento circula em mastermind de alto desempenho há décadas, usado discretamente por empreendedores, atletas de elite e líderes que parecem ter uma vantagem injusta sobre os demais. Mas você foi condicionado desde criança a acreditar que sucesso depende de sorte, conexões ou talento inato. Cada dia operando sob essa crença limitante é outro dia alimentando o sistema que lucra com sua mediocridade. Agora existe uma janela para reprogramar completamente seu sistema operacional mental. Aquele que transforma intenção em realização e potencial em resultado concreto. Mas essa oportunidade exige uma decisão imediata. A maioria das pessoas vive sob uma ilusão confortável. Elas acreditam que vencedores e perdedores são produtos de circunstâncias externas, hereditariedade genética ou oportunidades que apareceram no caminho certo. Essa narrativa foi cuidadosamente construída para manter você focado no que está fora do seu controle. Mas por trás dessa explicação superficial, existe uma verdade neurobiológica que as instituições educacionais tradicionais deliberadamente ignoram. Seu cérebro não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Quando você visualiza algo com suficiente intensidade sensorial, os mesmos circuitos neurais são ativados como se o evento estivesse realmente acontecendo. Isso não é metáfora motivacional. É neuroplasticidade documentada por décadas de pesquisa em neurociência cognitiva. O que chamamos de mentalidade vencedora não é uma característica de personalidade com a qual algumas pessoas nascem. É um padrão específico de ativação neural que pode ser instalado através de técnicas precisas de reprogramação mental. Silenciosamente, uma parcela da humanidade já opera com esse sistema reconfigurado, mesmo sem compreender completamente a mecânica por trás dele. Essas pessoas não trabalham mais duro. Elas trabalham em uma frequência diferente. E nessa frequência, obstáculos se dissolvem, recursos aparecem sincronisticamente e decisões certas se tornam óbvias. A transição que está em curso não é sobre adquirir mais conhecimento técnico ou desenvolver novas habilidades profissionais. É sobre uma mutação fundamental na forma como seu cérebro processa realidade, risco e possibilidade. É a passagem da mentalidade de sobrevivência para a mentalidade de criação, da reatividade para a intencionalidade, do modo defesa para o modo conquista. E isso acontece através da reconfiguração deliberada dos padrões de pensamento que governam suas ações automáticas. A mentalidade vencedora não é um lugar separado no espaço mental. Ela coexiste agora mesmo com sua mentalidade atual, como múltiplas frequências de rádio coexistindo no ar. O que muda é a sintonia. Para compreender a mecânica real da mentalidade vencedora, é necessário primeiro entender como o cérebro humano foi projetado para funcionar. O cérebro não é um órgão passivo que simplesmente recebe
e processa informações do ambiente externo. Ele é um órgão de predição ativa que constantemente gera modelos internos de realidade e depois testa esses modelos contra a entrada sensorial. Isso significa que você nunca percebe a realidade diretamente. Você percebe apenas a interpretação que seu cérebro construiu com base em experiências passadas, crenças instaladas e padrões de pensamento habituais. Esse mecanismo de predição é governado por algo que neurocientistas chamam de rede de modo padrão, um conjunto de regiões cerebrais que permanecem ativas quando você não está focado em tarefas externas específicas. É nessa rede que residem suas narrativas automáticas sobre quem você é, o que é possível para você e como o mundo funciona. E aqui está a verdade desconfortável. Para a maioria das pessoas, essa rede está programada com padrões de perdedor, narrativas de limitação, memórias de fracassos passados e projeções pessimistas de futuros possíveis. Neville Goddard, um dos poucos mestres que ousou revelar publicamente essa mecânica no século XX, documentou em detalhes como a imaginação disciplinada pode reprogramar completamente esses padrões neurais. Seus ensinamentos, compilados em obras como O Poder da Consciência, são instruções práticas baseadas em experimentação direta com a natureza plástica do cérebro. Goddard compreendeu algo que a neurociência moderna está apenas começando a confirmar. Assumir mentalmente o estado de já ser vencedor, sentindo visceralmente as emoções e sensações desse estado, literalmente reconstrói as conexões sinápticas que governam seu comportamento automático. A ciência por trás disso é elegante. Quando você mantém uma visualização específica com suficiente intensidade emocional, seu cérebro libera os mesmos neurotransmissores e hormônios que liberaria se a experiência fosse fisicamente real. Dopamina para motivação e recompensa. Serotonina para confiança e bem-estar. Ocitocina para conexão social. Testosterona para a assertividade. Essa cascata neuroquímica não apenas faz você se sentir diferente. Ela altera a expressão genética através de mecanismos epigenéticos, modificando literalmente quais genes estão ativos ou inativos em suas células. Aqui está o princípio fundamental que precisa ser compreendido. Seu cérebro responde à frequência dominante do seu estado interno, não às circunstâncias externas. Se internamente você opera na frequência de escassez, dúvida e medo, seu cérebro filtrará a realidade para confirmar essas expectativas. Você literalmente não conseguirá perceber oportunidades que estão bem na sua frente, porque elas não correspondem ao modelo de realidade que seu cérebro está esperando. Mas quando você conscientemente instala a frequência de abundância, certeza e coragem, o sistema de filtragem do seu cérebro se reconfigura. Oportunidades antes invisíveis subitamente aparecem. Recursos que sempre estiveram disponíveis se tornam óbvios. Conexões que poderiam transformar sua vida se manifestam sincronisticamente. Isso não é pensamento mágico. É neurobiologia aplicada. O sistema de ativação reticular do seu cérebro, a estrutura que determina quais informações chegam à sua consciência e quais são filtradas, opera inteiramente com base nas suas expectativas e crenças dominantes. Altere essas expectativas através de reprogramação mental sistemática, e você altera literalmente qual versão da realidade seu cérebro permite que você perceba. Tradições antigas já sabiam disso. Textos védicos descrevem estados de consciência onde o observador e o observado se tornam um. Escolas herméticas falam do princípio da mentalização, onde tudo é mente. Mestres Zen ensinam que a iluminação não é alcançar algo novo,
mas remover as camadas de condicionamento que obscurecem o que sempre esteve presente. Todas essas tradições apontam para a mesma verdade operacional. Você não está limitado pelas circunstâncias externas. Você está limitado apenas pelos padrões neurais que aceita como fixos. O interesse nesse conhecimento está crescendo exponencialmente, porque os sinais dessa transição se tornaram inegáveis. Algumas pessoas notam mudanças dramáticas em suas capacidades cognitivas quando começam a aplicar essas técnicas. Maior clareza mental, decisões mais rápidas e precisas, intuição aguçada sobre pessoas e situações. Outras relatam transformações em suas circunstâncias externas que desafiam explicações convencionais. Oportunidades surgindo de lugares improváveis. Pessoas certas aparecendo no momento exato. Problemas aparentemente insuperáveis se dissolvendo sem esforço consciente. Tudo isso pode ser interpretado como manifestações de um sistema neural que foi deliberadamente reconfigurado para operar na frequência vencedora. Não é especulação mística. É engenharia neurocognitiva aplicada. Se você está começando a operar na frequência de vencedor, mesmo que ainda inconscientemente, certos sinais inevitavelmente aparecem. Esses não são indicadores vagos ou subjetivos. São marcadores neurobiológicos específicos que sinalizam a reconfiguração dos seus padrões mentais dominantes. O primeiro sinal é uma mudança na sua relação com o fracasso. Pessoas operando em mentalidade de perdedor experienciam o fracasso como confirmação de sua inadequação fundamental. Cada erro reforça a narrativa interna de "eu não sou bom o suficiente". Mas quando a mentalidade vencedora começa a se instalar, o fracasso é automaticamente reinterpretado como feedback valioso. Não há mais colapso emocional prolongado. Há análise rápida, extração de aprendizado e ajuste de estratégia. Essa mudança não requer esforço consciente para pensar positivo. Ela acontece automaticamente porque os circuitos neurais de interpretação foram reprogramados. O segundo sinal é o desaparecimento da necessidade de aprovação externa. A mentalidade de perdedor é sustentada por validação constante de outros. Cada decisão é filtrada através da pergunta: o que os outros vão pensar? Quando a transição para a mentalidade vencedora ocorre, o centro de validação se move para dentro. As opiniões externas se tornam dados interessantes, mas não determinantes. Você desenvolve o que pode ser chamado de bússola interna calibrada, uma capacidade de saber o que é certo para você, independentemente do consenso social. O terceiro sinal é uma aceleração perceptível na materialização de intenções. Projetos que normalmente levariam meses para se concretizar começam a acontecer em semanas. Não porque você está trabalhando mais horas, mas porque está operando com maior coerência neural. Seu cérebro, sintonizado na frequência de certeza, envia sinais não verbais que influenciam inconscientemente as pessoas ao seu redor. Você se torna mais persuasivo sem tentar, mais magnético sem calcular, mais efetivo sem se esforçar. O quarto sinal é uma clareza crescente sobre seu propósito e direção. A névoa mental que caracteriza a mentalidade de perdedor, aquela confusão constante sobre o que eu deveria fazer com minha vida, começa a se dissipar. Não necessariamente através de uma revelação dramática, mas através de uma série de insights progressivos que vão montando um mapa coerente. Você começa a ver conexões entre experiências aparentemente aleatórias do seu passado. Padrões emergem. Direção se torna óbvia. O quinto sinal é uma mudança na qualidade das suas relações. Pessoas que operam em frequências de vítima, drama ou negatividade crônica naturalmente se afastam da sua vida.
não porque você as rejeita conscientemente, mas porque a ressonância simplesmente não existe mais. Simultaneamente, indivíduos operando em frequências similares à sua começam a aparecer. Mentores, parceiros, colaboradores que elevam seu jogo apenas por estarem presentes. O sexto sinal é uma transformação na sua energia física. A mentalidade de perdedor é energeticamente cara. Manter narrativas de limitação, processar constantemente ansiedade sobre o futuro e ruminar sobre fracassos do passado, drena seus recursos biológicos. Quando a mentalidade vencedora se instala, há uma liberação dramática de energia. Você acorda mais disposto, mantém foco por períodos mais longos, recupera-se mais rapidamente de esforços intensos. O sétimo sinal é o que pode ser chamado de colapso do tempo entre intenção e manifestação. Quando você pensa em alguém, essa pessoa entra em contato logo depois. Quando você precisa de uma informação específica, ela aparece sincronisticamente. Quando você visualiza um resultado, os passos para alcançá-lo se organizam quase automaticamente. Isso não é mágica. É o seu sistema nervoso operando em coerência quântica com o campo de informação ao seu redor. Reconhecer esses sinais é crucial para não interpretar erroneamente o processo de transformação. Muitas pessoas experimentam essas mudanças, mas as descartam como coincidências ou normalidade. Essa negação interrompe o processo de reconfiguração neural. Por outro lado, reconhecer conscientemente cada sinal reforça os novos padrões, acelerando a transição completa para a mentalidade vencedora. No centro dessa transformação está um princípio que, para uma mente condicionada pela mentalidade de perdedor, pode parecer absurdo. Não é você que vai atrás do sucesso. É o sucesso que é atraído para você quando sua frequência neural está calibrada. Essa inversão da lógica dominante é a espinha dorsal da mentalidade vencedora. E não é uma afirmação motivacional vazia. É uma descrição específica de como a mecânica neurocognitiva funciona quando opera em coerência máxima. Na mentalidade de perdedor, o paradigma é linear. Primeiro você identifica um objetivo, depois cria um plano detalhado e finalmente aplica esforço contínuo até alcançar o resultado. Essa abordagem assume que existe uma separação real entre você e o que você deseja, e que essa distância precisa ser atravessada passo a passo. Porém, na mentalidade vencedora, essa distância é reconhecida como ilusória. O que existe são campos de ressonância, padrões de frequência neural que, quando alinhados, colapsam o espaço perceptual entre intenção e manifestação, trazendo o que está em potencial para a realização concreta. Esse colapso não significa que eventos acontecem sem nenhuma ação física. Significa que a ação deixa de ser o motor primário e se torna a consequência natural de um estado interno já alinhado. A energia que antes se dispersava em esforço ansioso, planejamento obsessivo e resistência contra circunstâncias, agora se concentra em sustentar coerência vibracional, algo que envolve mente, emoção e campo energético de forma integrada. Aqui o papel da intenção clara se torna crucial. Uma intenção vaga é como um sinal fraco transmitido em meio ao ruído. Não encontra correspondência. Mas quando a intenção é precisa e carregada com sentimento autêntico, ela gera um padrão coerente de ondas cerebrais que se acopla com o campo eletromagnético do coração. É essa fusão, intenção mental e emoção sentida, que cria um magnetismo capaz de reorganizar probabilidades e atrair o cenário desejado para você. Considere o contraste. Na mentalidade de perdedor, você envia currículos para dezenas de empresas e espera ansiosamente por respostas que raramente vêm.
Na mentalidade vencedora, a oportunidade certa encontra você através de um contato inesperado ou uma situação improvável que parece orquestrada. Na mentalidade de perdedor, você busca investidores por meses sem sucesso. Na mentalidade vencedora, o capital aparece de fontes que você nem considerava no momento exato em que seu projeto está pronto para escalar. Essa diferença não é sorte ou privilégio. É a consequência direta de operar como um campo magnético coerente. O ponto crucial aqui é entender que, nesse modelo, o como deixa de ser sua responsabilidade. A mente condicionada à mentalidade de perdedor insiste em controlar cada etapa, mas o campo vibracional da mentalidade vencedora funciona através de auto-organização. Ele ajusta variáveis, conecta pessoas e rearranja circunstâncias ao redor da frequência dominante. Isso talvez seja a mudança mais desconfortável para quem está começando a transição, porque demanda soltar o controle compulsivo e confiar em um mecanismo invisível. De um ponto de vista neurofisiológico, esse estado não é passividade. O cérebro, em coerência com o coração, produz um padrão de ondas frequentemente associado aos estados alfa ou teta, que mantém a percepção aberta e receptiva, reduzindo resistência interna. Isso não apenas favorece insights e intuição, mas também melhora a regulação emocional, permitindo que o corpo permaneça em estado de expansão ao invés de contração. Coerência, nesse sentido, não é conceito abstrato, mas condição fisiológica mensurável que se traduz diretamente em magnetismo pessoal. Quando essa coerência é sustentada, o espaço-tempo deixa de ser percebido como barreira. Eventos que na lógica linear levariam meses ou anos podem se desdobrar em dias ou horas. Isso não significa que leis físicas estão sendo quebradas, mas que realidade física está respondendo a um conjunto mais sutil de instruções, aquelas emitidas pelo campo de consciência. É por isso que o conceito de atração na mentalidade vencedora é tão diferente de interpretações superficiais da chamada lei da atração. Aqui não se trata de repetição mecânica de afirmações, mas de manter um estado vibracional que já incorpora o resultado como presente. A partir desse ponto, fica claro por que experiências de mentalidade vencedora não podem ser simplesmente ensinadas como técnicas lineares. Elas precisam ser vividas como estado contínuo, onde cada pensamento, emoção e escolha ou reforça ou enfraquece o campo magnético pessoal. Uma vez que os fundamentos e a mecânica da mentalidade vencedora são compreendidos, torna-se impossível evitar a questão central: como essa mudança transforma a vida cotidiana de forma prática e mensurável? Isso não é apenas sobre experienciar fenômenos sutis ou notar coincidências incomuns. O impacto se infiltra em decisões, comportamentos e prioridades, reorganizando silenciosamente a forma como cada aspecto da vida é estruturado. Um dos desenvolvimentos mais evidentes é a elevação do papel de observador consciente. Na mentalidade de perdedor, a tendência automática é reagir, deixar que circunstâncias ditem o estado interno. Na mentalidade vencedora, o processo se inverte. Você cria um espaço interno entre estímulo e resposta, uma pausa na qual a consciência superior pode intervir. Esse espaço é território estratégico, porque dentro dele, drama perde força e clareza assume controle. A partir dessa posição, não se trata mais de controlar circunstâncias, mas de permitir que a resposta emerja de um ponto de estabilidade e alinhamento. Essa habilidade de observação não é exercício de neutralidade passiva, é postura ativa de monitoramento vibracional.
Você aprende a detectar quase instantaneamente quando seu campo energético começa a sair de alinhamento e intervém antes que a perturbação possa crescer. Essa proatividade energética é mudança de jogo. Na lógica de perdedor, a maioria reage tarde demais, tentando consertar os efeitos de um estado interno já comprometido. Na lógica vencedora, você age na fonte, ajustando o campo antes que ele se traduza em circunstâncias indesejadas. Esse alinhamento exige escolhas radicais. Você se torna consciente de que nem toda energia merece acesso ao seu campo. O filtro deixa de ser apenas moral ou racional e passa a ser vibracional. Não se trata de gostar ou não gostar de alguém ou algo, mas de reconhecer se a frequência em questão nutre ou drena você. Essa seleção consciente frequentemente provoca mudanças profundas no círculo social, parcerias profissionais e até no local físico onde você vive. Para alguns, significa se afastar de ambientes que antes pareciam inevitáveis. Para outros, é a oportunidade de criar redes alinhadas que amplificam o estado vibracional desejado. Esse processo de filtragem não é isolamento. Pelo contrário, abre espaço para conexões genuínas que operam na mesma frequência. Ao proteger seu campo, você evita a contaminação por padrões que não correspondem ao seu estado intencional, preservando o que talvez seja o recurso mais valioso da vida na mentalidade vencedora: coerência interna. E quando essa coerência é mantida, ela produz efeitos em cascata. Pequenas decisões tomadas a partir dela geram resultados desproporcionais, moldando realidade com mais precisão do que qualquer plano construído na lógica linear de perdedor. Reconhecer e entender a mentalidade vencedora é fundamental, mas insuficiente. A transformação real exige método específico para instalar esses padrões neurais de forma permanente. O que será apresentado agora não é teoria para contemplação intelectual. São instruções operacionais testadas para reconfiguração neurocognitiva acelerada. O primeiro passo requer clareza cirúrgica para definir exatamente qual versão de você mesmo você está instalando. Aspirações vagas como "quero ter sucesso" ou "quero ser rico" são inúteis nesse trabalho. O mecanismo de reprogramação neural responde apenas a instruções precisas. Você precisa saber com absoluta especificidade qual estado você escolheu ocupar, não o caminho para chegar lá. O estado final como se já fosse presente. O segundo passo é mais sutil e requer compreensão profunda. Construir mentalmente um evento que você naturalmente encontraria depois da realização do seu objetivo. Não durante, mas depois. Esse evento deve implicar inequivocamente que sua meta foi alcançada, com você como participante ativo na cena, não mero observador. Se você deseja ser reconhecido como autoridade na sua área, não imagine recebendo um prêmio. Imagine uma conversa casual semanas depois, onde o prêmio é mencionado como fato estabelecido. O terceiro passo desafia todas as convenções de produtividade moderna. A completa imobilização do corpo físico e a indução deliberada de um estado limítrofe entre vigília e sono. Deite-se ou relaxe profundamente em uma cadeira. Feche os olhos. Permita que o corpo físico se torne irrelevante. Este não é momento para ação física, é momento para ação dimensional. Nesse estado de imobilidade corporal e máxima mobilidade mental, com atenção completamente focada na ação pretendida, você deve sentir-se realizando-a aqui e agora. Não amanhã, não quando as condições permitirem. Agora. A distinção crítica que separa praticantes bem-sucedidos de eternos tentadores está nesse ponto. Você precisa participar ativamente da ação imaginária, não observá-la como espectador. Muitos visualizam seus desejos como se assistissem um filme de si mesmos.
Isso é completamente inútil. Você deve estar dentro da cena, experienciando através dos seus próprios olhos imaginários, sentindo as texturas, ouvindo os sons, vivenciando as emoções como se estivesse fisicamente presente. A experiência ensina uma lição contraintuitiva. É mais efetivo restringir a ação imaginária a um único ato condensado, repetindo-o obsessivamente até que adquira completa densidade sensorial. Tentar imaginar uma narrativa complexa dispersa a energia mental. Um único gesto, apertar a mão em congratulações, tocar um troféu na estante, assinar um contrato específico, quando repetido com suficiente intensidade, possui mais poder de materialização do que horas de devaneio elaborado. Existe uma técnica particularmente poderosa para aqueles que têm dificuldade com visualização detalhada. Em estado relaxado e sonolento, repita mentalmente uma única frase curta que implique a realização do desejo. Obrigado é especialmente eficaz por carregar a pressuposição de que algo foi recebido. Está feito funciona para mentes mais assertivas. A frase se torna um mantra dimensional, uma chave vibratória que alinha sua consciência com a realidade desejada. O timing é crucial. Se o objetivo é projeção consciente profunda no mundo neurocognitivo reconfigurado, você deve manter a prática até que o sono natural chegue. Não force o sono. Deixe que ele surja organicamente enquanto você mantém o sentimento do desejo realizado. É no momento de transição entre vigília e sono que o véu entre dimensões neurais se torna mais fino. Mas aqui está o que nenhum guru motivacional moderno revelará. Essa prática requer o que a sociedade contemporânea mais despreza: disciplina mental sustentada sem garantias imediatas. Em uma era de gratificação instantânea, você é solicitado a plantar sementes dimensionais e confiar em leis que seus sentidos não podem verificar. Você precisa experienciar na imaginação, com toda a nitidez de realidade, o que seria experienciado na carne ao atingir seu objetivo, mantendo essa experiência mesmo quando o mundo tridimensional grita que nada mudou. Comece esta noite, não amanhã, não quando as condições forem ideais. Esta noite, antes de dormir, escolha a versão vencedora de você mesmo e habite-a até adormecer nela. Você agora conhece o código que separa vencedores de perdedores. Não é talento, não é sorte, não é conexões ou oportunidades. É o padrão neural que você escolhe sustentar momento a momento. A tentação será tratar isso como mais uma informação interessante para arquivar mentalmente. Afinal, aplicar isso requer algo que a mente moderna foi treinada para evitar: compromisso sustentado sem validação externa imediata. Mas considere o custo de não agir. Cada dia operando nos padrões de perdedor é outro dia criando mais do mesmo. Mais frustração, mais mediocridade, mais potencial desperdiçado. O universo não pune a inação. Simplesmente reflete de volta o estado que você mantém. Se você mantém o estado de espera, de dúvida, de "vou fazer isso quando tiver tempo", então essa é exatamente a realidade que continuará se materializando. A decisão está diante de você. Continuar como observador passivo da sua própria vida, reagindo às circunstâncias e culpando fatores externos. Ou assumir o comando neurológico completo, instalando deliberadamente os padrões que transformam intenção em realidade. Não existe meio termo. Você ou cria conscientemente, ou cria inconscientemente. Mas está criando de qualquer forma. Toda mudança verdadeira começa com a compreensão profunda do seu papel como arquiteto da sua experiência. E a meditação provou ser o método mais direto para acessar esse estado expandido de consciência, onde a reconfiguração neural ocorre.
Para facilitar sua jornada nessa prática, desenvolvemos um conjunto de ferramentas em áudio projetadas especificamente para induzir os estados de consciência necessários para instalar a mentalidade vencedora. Essas ferramentas utilizam frequências e padrões sonoros que auxiliam na transição da mente reativa para a mente criadora. Para conhecer mais e obter acesso imediato a essas ferramentas de transformação dimensional, clique no link na tela ou nos comentários. Se esse conhecimento despertou algo em você, se você sentiu que as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixaram, escreva nos comentários. Faz sentido para mim. Sua declaração não é apenas feedback. É o primeiro ato de assumir conscientemente seu poder criador. A escolha sempre esteve e sempre estará na frequência que você decide sustentar. E é essa escolha, mantida consistentemente, que transforma conhecimento em realidade